piscou para ela e lhe deu um abraço. E então se virou e me abraçou também. E você deve ser o Wade, ou melhor, o Parzival. Bem-vindos. Bem-vindos. É realmente um prazer conhecer vocês. O prazer é nosso, eu disse. Seremos sempre gratos pela ajuda. Vocês já me agradeceram bastante, então podem parar. Ele se virou e nos guiou por um enorme gramado, em direção à sua enorme casa. É muito bom poder receber visitas. Infelizmente, estou sozinho desde que Kira faleceu. Ele ficou em silêncio por um momento, e então riu. Quase sozinho, porque tenho a companhia dos cozinheiros, das empregadas e dos jardineiros, claro. Mas todos eles vivem aqui também, então não podem ser considerados visitantes. Nem a nem eu sabíamos o que responder, por isso ficamos apenas sorrindo e concordando. Por fim, tomei coragem e perguntei. Os outros já chegaram? Choto e Arte 3 Miss? Alguma coisa na maneira com que eu disse Arte 3 Miss fez Morro rir, uma risada alta e comprida. Depois de alguns segundos, notei que a ria de mim também. O que foi? Perguntai. Qual é a graça? Simo disse, sorrindo. Arte 3 Miss foi a primeira a chegar, várias horas atrás, e o avião de Choto aterrissou cerca de meia hora antes de vocês. Vamos conhecê-los agora? Perguntei, escondendo muito mal minha ansiedade. Og balançou a cabeça. Arte 3 Miss achou que conhecer vocês dois agora seria uma distração desnecessária. Quis esperar a realização do grande acontecimento, e Choto concordou. Ele me observou por um momento. Provavelmente é o melhor a se fazer, sabe? Vocês têm um longo dia pela frente. Concordei, sentindo uma mistura esquisita de alívio e decepção. Onde eles estão agora? Ich pergunto. Og ergueu o punho de modo triunfante. Já estão logados, preparando-se para o ataque aos 6. A voz dele ecoou pelo chão e pelas muralhas de pedra de sua mansão. Siga-me. Ahora se aproxima. O entusiasmo de Ogden me despertou para a realidade de novo e eu senti um frio na barriga. Seguimos nosso benfeitor pelo quintal iluminado pela lua. Quando nos aproximamos da casa principal, passamos por um jardim cercado por portões e repleto de flores. O jardim ficava em um local estranho e só percebi qual era seu propósito quando vi um túmulo no centro. Entendi que aquele devia ser o túmulo de Kira Morro. Mas mesmo com a luz forte da lua, ainda estava escuro demais para eu conseguir ler a inscrição na lápide. Og nos conduziu pela entrada suntuosa da mansão. As luzes estavam apagadas do lado de dentro, mas em vez de acendê-las Morro pegou uma tocha grande da parede e a utilizou para iluminar o caminho. A grandiosidade do lugar me deixou surpreendido. Havia enormes tapetes e uma vasta coleção de peças de arte fantástica nas paredes, além de gárgulas e armaduras nos corredores. Enquanto acompanhávamos Og, criei coragem para falar com ele. Olha, sei que provavelmente agora não é a hora mais adequada. Mas sou um grande fã de seu trabalho. Cresci jogando os jogos educacionais da Alcidonia Interactive. Com eles, aprendi a ler, escrever, fazer contas, resolver enigmas. Comecei a falar sem parar, comentando sobre meus títulos favoritos e dizendo coisas de geek a Og, no melhor estilo constrangedor. A deve ter achado que eu estava puxando o saco, porque deu risadinhas. De meu monólogo ininterrupto, mas Og levou numa boa. Que bom saber disso, ele disse, aparentando real satisfação. Minha esposa e eu sentíamos muito orgulho dos jogos. Fico feliz por você ter boas lembranças deles. Demos a volta na construção, e a e eu ficamos paralisados na entrada de uma sala enorme cheia de fileiras e mais fileiras de videogames antigos. Sabíamos que devia ser a coleção clássica de videogames de James Halliday, a coleção que ele havia deixado a Morro em seu testamento. Og olhou ao redor e nos viu parados na porta, então foi nos buscar. Prometo mostrar tudo a vocês mais tarde, quando a ansiedade tiver passado, Og disse, com a respiração um tanto ofegante. Estava caminhando depressa para um homem de sua idade e tamanho. Ele desceu conosco por uma escada de pedra em espiral até um elevador que nos levou diversos andares abaixo, para o porão de Og. A decoração ali era muito mais moderna. Seguimos Og por um labirinto de corredores acarpetados até chegarmos a uma fileira de 7 portas circulares, todas numeradas. E aqui estamos. Morro disse, gesticulando com a tocha. Estas são minhas estações de imersão Oasis. São estações a baixa top de linha. Or 9400. ¿Está brincando? 9.400.
Ichisobia bike sinho. Animal. Onde estão os outros? Perguntei, olhando ao redor com nervosismo. Arte 3 Miss e Shoto já estão nas estações 2 e 3, ele disse. A 1 é minha. Vocês podem escolher entre as outras. Olhei para as portas, tentando imaginar em qual Arte 3 Miss estava. Oga apontou para o fim do corredor. Vocês encontrarão macacões ápticos de todos os tamanhos nas salas de roupas. Agora, vocês podem se trocar e se conectar. Ele sorriu quando Aeshi e eu saímos das salas de roupas, alguns minutos depois, usando macacões e luvas ápticos novinhos. Excelente. Ele exclamou. Agora, escolham uma estação e façam um login. A hora está passando. Aeshi se virou para mim. Percebi que ela queria dizer algo, mas não encontrou palavras. Depois de alguns segundos, estendeu a mão com a luva. Eu a apertei. Boa sorte, Aeshi, eu disse. Boa sorte, Z, ela respondeu. E então se virou para Og e disse, obrigada de novo, Og. Antes de ele responder, ela ficou na ponta dos pés para lhe dar um beijo no rosto. E então entrou na estação 4, que se fechou com um zunido. Og sorriu e olhou para mim. O mundo todo está torcendo por vocês 4. Procurem não decepcionar. Faremos nosso melhor. Eu sei que farão. Ele estendeu a mão e eu a segurei. Dei um passo em direção à estação de imersão e voltei. Og, posso fazer uma única pergunta? Ele ergueu a sobrancelha. Se vai me perguntar o que há dentro do terceiro portão, não faço ideia. E mesmo se soubesse, não diria a você. Já devia saber disso. Balancei a cabeça. Não, não é isso. Queria perguntar o que fez com que a amizade entre você e a Lida terminasse. Em toda a pesquisa que tenho feito, nunca consegui descobrir. O que houve? Morro me observou por um momento. Já haviam feito essa mesma pergunta em muitas entrevistas, e ele sempre a havia ignorado. Não sei por que ele decidiu me contar. Talvez estivesse esperando todos aqueles anos para contar a alguém. Foi por causa de Kira, minha esposa. Ele fez uma pausa, pigarreou e continuou. Assim como eu, ele foi apaixonado por ela desde o tempo do colégio. É claro que ele nunca teve coragem de se declarar, por isso ela nunca soube dos sentimentos dele. Nem eu. Ele só me contou sobre isso quando eu o vi pela última vez, um pouco antes de sua morte. Mesmo depois de tanto tempo, era difícil para ele conversar comigo. Di nunca levou muito jeito com as pessoas, nem com a expressão de suas emoções. Assenti com a cabeça e esperei que ele continuasse. Mesmo depois que Kira e eu ficamos noivos, acredito que Di ainda cultivou o desejo de roubá-la de mim. Mas quando nos casamos, ele abandonou a ideia. Ele me disse que parou de conversar comigo por causa do enorme ciúme que sentia. Kira foi a única mulher que ele amou. A voz de Morro ficou embargada. Compreendo por que Jin se sentiu dessa forma. Kira era muito especial. Era impossível não se apaixonar por ela. Ele sorriu para mim. Você sabe como é conhecer alguém assim, não sabe? Eu sei, respondi. E então, quando percebi que ele não tinha mais nada a dizer sobre o assunto, eu disse, obrigado, senhor. Morrow. Obrigado por me contar tudo isso. De nada. E então ele caminhou para sua estação de imersão, e a porta se abriu. Ali dentro, percebi que a estação havia sido modificada e incluía diversos componentes esquisitos, incluindo um console modificado do Oasis, para parecer um Commodore 64 antigo. Ele olhou para mim. Boa sorte, Parzival. Você vai precisar. O que o senhor vai fazer durante a luta? Perguntiai. Assistir, claro. Ele respondeu. Esta vai ser a maior batalha da história do videogame. Ele sorriu para mim mais uma vez e entrou, deixando-me sozinho no corredor pouco iluminado. Passei alguns minutos pensando em tudo que Morro havia dito. Então, caminhei para a estação de imersão e entrei. Era uma pequena sala esférica. Uma cadeira áptica brilhante ficava suspensa em um braço hidráulico preso ao teto. Não havia esteira onidirecional, porque a sala em si cumpria essa função. Logado, era possível caminhar ou correr em qualquer direção e a esfera giraria a seu redor e abaixo, impedindo de tocar na parede. Era como estar dentro de uma bola gigante para hamsters. Eu me sentei na cadeira e senti quando ela se ajustou para se encaixar de acordo com os contornos do corpo. Um braço robótico se estendeu da cadeira e colocou um visor oculance novo em folha em meu rosto.
Ele também se ajustou para servir perfeitamente. O visor escaneou minhas retinas e o sistema solicitou que eu dissesse minha nova frase de acesso. Rena Flotila CTK Astronomia. Respirei fundo quando o sistema me conectou. Eu estava pronto para arrebentar. Meu avatar estava todo preparado, armado até os dentes. Coloquei o máximo de itens mágicos e armamentos que consegui enfiar em meu inventário. Tudo estava certo. O plano, em ação. Hora de partir. Entrei no hangar de minha fortaleza e apertei um botão na parede para abrir as portas de lançamento. Elas se separaram, revelando aos poucos um túnel de lançamento que levava à superfície de Falco. Caminhei até o fim da pista, passando pelo meu X-Wing e pelo Vonnegut. Não pegaria nenhum dos dois. Eram duas naves excepcionais, com armas e defesas formidáveis, mas não me ofereceriam a proteção de que precisaria na batalha que em breve ocorreria em Chotonia. Felizmente, eu agora tinha um novo modo de transporte. Retirei o robô Leopardon de 12 polegadas de meu inventário e o coloquei na pista, com cuidado. Um pouco antes de eu ser preso pela IOI, dediquei algum tempo para analisar o robô de brinquedo e notar seus poderes. Como eu havia suspeitado, o robô era, na verdade, um item mágico poderoso. Eu não tinha demorado muito para descobrir a palavra de comando exigida para que ele fosse ativado. Assim como na série original, Supaidaman, de Toei, era possível ativar o robô simplesmente gritando o nome dele. Fiz isso naquele momento, tomando cuidado de me afastar uma boa distância antes de gritar, Leopardon. Ouvi um barulho estridente que parecia metal sendo raspado. Um segundo depois, o robô havia alcançado uma altura de quase 100 metros. A parte de cima da cabeça dele passou pelas portas de lançamento no alto do hangar. Olhei para o robô enorme, admirando os detalhes aos quais a Liday havia tentado ao fazer a codificação. Todas as características do robô japonês original tinham sido recriadas, incluindo a gigante espada brilhante e o escudo com desenho de teia de aranha. Havia uma pequena porta de acesso no enorme pé esquerdo do robô, que se abriu quando me aproximei, e ali dentro havia um elevador pequeno. Ele me levou por dentro da perna e pelo torso da máquina, até a cabine localizada dentro do peito reforçado. Quando me sentei na cadeira do piloto, vi um bracelete de controle prateado em uma caixa transparente na parede. Eu o peguei e coloquei no pulso do meu avatar. O bracelete permitiria que eu usasse comandos de voz para controlar o robô enquanto estivesse fora dele. Havia diversas fileiras de botões no console à minha frente, todos com palavras em japonês. Pressionei um deles e os motores foram acionados. Então, acionei o manche e os 2 motores foguete, um de cada lado dos pés do robô, foram acionados, lançando para cima, para fora da fortaleza, no céu cheio de estrelas de Falco. Percebi que a Liday havia colocado um antigo tocador de fitas de 8 faixas no painel de controle da cabine. Havia também uma pilha de fitas acima de meu ombro direito. Peguei uma delas e inseri no tocador. Dirt Deeds Dandert Shep, do ACDC, começou a tocar pelos alto-falantes internos e externos do robô, tão alto que meu assento vibrava. Assim que o robô se afastou do hangar, gritei mudar para Marvelor. No bracelete de controle, aparentemente, os comandos de voz só funcionavam quando o controlador gritava. As pernas, os braços e a cabeça do robô se dobraram para dentro, assumindo novas posições, transformando o robô em uma nave estelar conhecida como Marvelor. Quando a transformação se deu completamente, deixei a órbita de Falco e segui num trajeto ao portão estelar mais próximo. Ao sair do portão estelar no setor 10, a tela do meu radar se iluminou como uma árvore de Natal. Milhares de veículos espaciais de todos os tipos e modelos estavam cortando a escuridão cheia de estrelas a meu redor, desde naves de apenas um assento a monstros do tamanho da Lua. Nunca tinha visto tantas naves reunidas. Pelo portão estelar, elas passavam aos montes, e outras ainda chegavam ao local vindas de todas as direções no céu. Todas as naves foram se aproximando, formando uma caravana comprida e assustadora seguindo para Chotonia, um pequeno orbe marrom azulado flutuando à distância. Era como se todas as pessoas do Oasis estivessem indo para o castelo Anorak. Senti, de repente, uma onda de animação, apesar de saber que o alerta de Arte 3 Miss podia ser verdade, que a maioria dos avatares deveria estar ali apenas para ver o espetáculo, sem a intenção de arriscar a vida na luta contra os 6. Art 3 Ms. Depois de todo aquele tempo, ela estava dentro de uma sala a apenas alguns metros de mim. Íamos nos conhecer pessoalmente assim que a luta terminasse. Eu devia estar morrendo de medo, mas, na verdade, só senti uma calma muito grande tomando conta de mim. Independentemente do que acontecesse em Chotonia, todos os meus riscos já tinham valido a pena.
Voltei o Marvelor para sua forma de robô e então me uni à tropa de espaçonaves. Minha nave se destacava entre as outras, por ser a única em forma de robô gigante. Um amontoado de naves menores logo se uniu a meu redor, pilotadas por avatares curiosos se aproximando para ver o Leopardon de perto. Tive de colocar meu Conley no mudo porque muitas pessoas tentavam falar comigo, perguntando quem diabos eu era e onde havia conseguido um transporte tão radical. Conforme o planeta Chotonia ficava maior na janela da minha cabine, a quantidade de naves ao redor parecia aumentar exponencialmente. Quando finalmente adentrei a atmosfera do planeta e comecei a descer para a superfície, foi como voar no meio de uma colmeia de abelhas de metal. Na área ao redor do castelo Anorak, mal conseguia acreditar no que via. Uma massa concentrada e pulsante de naves e avatares cobria o solo e sobrevoava o local. Parecia um festival Woodstock de outro mundo. Avatares lado a lado, em todas as direções. Outros milhares voavam por cima e ao redor, mantendo fluxo constante de naves. E no meio de toda aquela loucura, estava o castelo Anorak. A cada minuto alguma nave de algum avatar desavisado batia no escudo e virava pó, como uma mosca sendo eletrocutada. Ao me aproximar, vi uma clareira no chão, exatamente na frente da entrada do castelo, logo depois do escudo. 3 gigantes estavam lado a lado no centro daquele espaço. A multidão ao redor deles continuava se remexendo, mas era contida pelo empurra-empurra de avatares que tentavam manter uma distância respeitosa de Aesh, Arte 3 Miss e Shoto, cada um deles dentro do próprio robô brilhante e gigante. Aquela era minha primeira oportunidade de ver quais robôs Aesh, Arte 3 Miss e Shoto tinham escolhido depois de passarem pelo segundo portão, e precisei de um tempo para ver o robô fêmea gigante que Arte 3 Miss pilotava. Era preto e cromado, com uma cabeça em forma de bumerangue e placas simétricas no peito, que faziam com que ele parecesse uma versão feminina de Transor Z, um personagem da série de anime Mazinger Z, conhecida como Minerva X. Aesh havia escolhido um RX-78 Gundam Mesh da série de anime mobile Sult Gundam, uma das favoritas dele. Apesar de eu saber que Aesh era, na verdade, uma moça, o avatar dela continuava como homem e por isso decidi me referir a ele como alguém do sexo masculino. Shoto estava bem mais alto que os dois, escondido dentro da cabine do Raiden, o enorme robô vermelho e azul da série de anime de meados dos anos 1970, Brave Raiden. O robô levava um arco dourado em uma mão e um escudo dourado de espinhos na outra. Mudei a direção de modo que o Leopardon ficasse ereto, desliguei os motores e desci o que faltava até a superfície. Meu robô caiu apoiado em um dos joelhos, e o impacto chacoalhou o solo. Quando me endireitei, as pessoas que observavam começaram a entoar o nome do meu avatar. Parzedival. Parzedival. Os gritos diminuíram e eu me virei para meus companheiros. Bela entrada, seu exibido, Arte 3 Miss disse, usando nosso canal de Conley em privado. Chegou tarde de propósito? Não foi culpa minha, eu juro, eu disse, tentando melhorar a situação. Havia uma fila enorme no portão estelar. Aesh mexeu a enorme cabeça. Todos os terminais de transporte do mundo estão cuspindo avatares desde ontem à noite, ele disse, apontando para a cena a nosso redor com a mão enorme do Gundam. Uma loucura. Nunca vi tantas naves e avatares em um só lugar. Nós também não, Arte 3 Miss disse. Fico surpresa ao ver que os servidores da GSS conseguem dar conta de tantos acessos, de tanta atividade em um setor. E não parece estar enfrentando problemas. Olhei por bastante tempo para a multidão de avatares a nosso redor e depois para o castelo. Havia milhares de avatares e naves voando ao redor do escudo, com alguns tiros, raios laser, mísseis e outros projéteis aparecendo de vez em quando, e nenhum deles danificava a superfície. Dentro da esfera, milhares de avatares de 6, fortemente armados, estavam em silêncio, rodeando o castelo em toda sua extensão. Entre eles, havia fileiras de tanques pesados e naves. Em qualquer outro ambiente, o exército dos 6 causaria boa impressão. Talvez até parecesse incontrolável. Mas diante da multidão sem fim que o cercava naquele momento, eles pareciam poucos, sem possibilidade de vencer. Pois é, Parzival, Shoto disse, virando a enorme cabeça do robô em minha direção. É hora do espetáculo, meu velho. Se a esfera não cair como você disse que vai, a situação vai ser bem embaraçosa. Ansolo vai derrubar esse escudo, Aesh disse. Precisamos dar mais tempo para ele. Eu ri e levei a mão direita do meu robô ao pulso esquerdo, indicando a hora. Aesh está certo. Faltam 6 minutos para o meio-dia. O fim de minha frase foi marcado por mais uma manifestação da multidão.
Bem em nossa frente, dentro da esfera, as enormes portas da frente do castelo Anorak se abriram e um único avatar dos 6 estava ali dentro. Sorrento. Sorrindo com as vaias e os gritos recebidos, Sorrento acenou para as tropas dos 6 paradas diante do castelo e elas se espalharam imediatamente, abrindo um grande espaço. Sorrento entrou, posicionando-se diretamente do outro lado de onde estávamos, a alguns metros de distância, do lado oposto ao do escudo. Outros 10 avatares dos 6 apareceram de dentro do castelo e se posicionaram atrás de Sorrento, uns bem afastados dos outros. Não estou gostando nada disso, Arte 3 Miss disse em seu microfone. Pois é, Aesh concordou. Nem eu. Sorrento analisou a situação e sorriu para nós. Quando começou a falar, deu para perceber que sua voz estava sendo amplificada por alto-falantes potentes montados nas naves e nos tanques dos 6, de modo que ele pudesse ser ouvido por todos. E como havia câmeras e repórteres de todas as grandes emissoras de notícias ali, eu sabia que as palavras dele estavam sendo transmitidas ao mundo todo. Bem-vindos ao Castelo Anorak, Sorrento disse. Estávamos esperando por vocês. Ele ergueu o braço, apontando para a feroz multidão que o cercava. Quero dizer que estamos um pouco surpresos com a vinda de tanta gente aqui hoje. Agora, até o mais burro entre vocês já deve ter percebido que nada será capaz de passar por nosso escudo. Suas palavras foram recebidas com muita revolta, gritos ensurdecedores, ameaças, insultos e palavrões. Esperei um momento e levantei as 2 mãos do meu robô, pedindo silêncio. Quando o barulho diminuiu, acessei o canal público, que tinha o mesmo efeito de um sistema de alto-falantes gigante. Abaixei o volume do meu fone de ouvido para evitar o retorno e então disse: Você está enganado, Sorrento. Vamos entrar. Ao meio-dia. Todos nós. Gritos de incentivo foram dados pelos caça-ovos presentes. Sorrento não quis esperar que o barulho diminuísse. Vocês podem tentar, ele disse, ainda sorrindo. E então pegou um item de seu inventário e o colocou diante dele, no chão. Dei um zoom para ver mais de perto e senti os músculos de minha mandíbula se contraírem. Era um robô de brinquedo. Um dinossauro de 2 pedais com pele de armadura e 2 grandes canhões montados sobre seus ombros. Eu o reconheci imediatamente, dos filmes japoneses de monstros da virada do século. Era o Mechagodzilla. Kiryu. Sorrento gritou, a voz ainda amplificada. Ao ouvir aquele comando, seu pequeno robô instantaneamente cresceu muito até ficar quase do tamanho do castelo Anorak, 2 vezes maior que os robôs gigantes que Aesh, Shoto, Arte 3 Miss e eu pilotávamos. A cabeça mecânica do lagarto quase tocou o alto do escudo esférico. Um silêncio de medo tomou conta da multidão, seguido por comentários assustados dos milhares de caça-ovos presentes. Todos eles reconheceram aquele enorme robô de metal. E todos sabiam que ele era praticamente indestrutível. Sorrento entrou no robô por meio de uma porta de acesso em um de seus calcanhares enormes. Alguns segundos depois, os olhos da fera começaram a brilhar, amarelos. E então ele jogou a cabeça para trás, abriu a boca e emitiu um rugido metálico e agudo. Com isso, os 10 avatares de 6 que estavam atrás de Sorrento pegaram seus robôs de brinquedo e os ativaram também. 5 deles tinham enormes leões robóticos que podiam formar Voltron. Os outros 5 tinham robôs gigantes de Robotech e Neon Genesis Evangelion. Ai, caramba! Ouvi Arte 3 Miss e Aesh dizerem em uníssono. Venham! Sorrento gritou de modo desafiador. O chamado dele ecoou ao redor. Muitos dos caça-ovos da frente deram um passo para trás involuntário. Alguns outros se viraram e saíram correndo. Mas Aesh, Shoto, Arte 3 Miss e eu continuamos ali. Conferi o horário em meu display. Faltava menos de 1 minuto agora. Apertei um botão no painel de controle do Leopardon e meu robô gigante pegou a espada brilhante. Não testemunhei as coisas pessoalmente, mas posso afirmar com certeza o que aconteceu em seguida. Os 6 haviam erigido um bunker enorme atrás do castelo Anorak, cheio de armas e equipamentos de guerra que haviam sido levados por eles antes de ativarem o escudo. Havia também uma grande fileira de 30 supply droids, que tinham sido instalados na parede esquerda do bunker. Graças à falta de imaginação por parte do designer dos supply droids, todos eles se pareciam com o robô Johnny Five do filme de 1986, Curto-circuito, o incrível robô. Os 6 usavam aqueles robôs principalmente como empregados, para buscar equipamentos e munição para as tropas do lado de fora.
Faltando exatamente 1 minuto para o meio-dia, um dos supply droids, de designação SD-3, ligou-se e se desencaixou de sua plataforma de carregamento. Então, rolou para frente em suas esteiras de tanque, cruzando o chão do bunker até a jaula do outro lado. As sentinelas robóticas estavam na entrada do arsenal. O SD-3 transmitiu os pedidos de equipamentos a eles, um pedido que eu mesmo havia feito na intranet do 6 2 dias antes. As sentinelas verificaram o pedido e deram um passo para o lado, permitindo que o SD-3 entrasse na jaula. Ele continuou além das prateleiras, onde havia muitos armamentos, espadas mágicas, escudos, armaduras poderosas, rifles de plasma, armas de guerra e diversos outros itens. Por fim, o robô parou. Ei! Prateleira diante dele tinha 5 dispositivos com formato de octaedro, cada um deles na forma de uma bola de futebol. Eles tinham um pequeno painel de controle em um de seus 8 lados, juntamente com o número de série. SD-3 encontrou o número de série que combinava com o do formulário de pedido. E então, seguindo instruções que eu havia programado, o robozinho usou o dedo indicador parecido com uma garra para registrar uma série de comandos no painel de controle do dispositivo. Quando terminou, uma luz pequena acima do teclado passou de verde para vermelha. E então o SD-3 pegou o octaedro. Ao sair da sala do arsenal, uma bomba antimatéria induzida por fricção foi retirada do inventário computadorizado do 6. O SD-3, então, saiu do bunker e começou a subir uma série de rampas e escadas que os 6 tinham construído nas paredes externas do castelo para oferecer acesso aos níveis mais altos. Pelo caminho, o robô passou por diversos pontos de segurança. Em cada ponto, os robôs sentinelas escaneavam a permissão e descobriam que o robô tinha permissão para ir aonde bem entendesse. Quando o SD-3 chegou ao mais alto nível do castelo Anorak, rolou para fora de uma plataforma de observação localizada ali. Naquele momento, o SD-3 deve ter atraído alguns olhares curiosos do esquadrão de elite de avatares dos 6 que guardavam a plataforma. Não tenho como saber. Mas mesmo se os guardas, de alguma forma, conseguissem antever o que estava prestes a acontecer e abrissem fogo contra o robozinho, seria tarde demais para que ele fosse detido. O SD-3 continuou indo diretamente para o centro do forro, onde o mago de alto nível do 6 estava sentado, segurando o orbe de Ozuvox, o artefato que gerava o escudo esférico ao redor do castelo. E então, executando a última instrução que eu havia programado nele 2 dias antes, o SD-3 ergueu a bomba de indução por fricção antimatéria acima de sua cabeça e a detonou. A explosão transformou o robô em pó, assim como também todos os avatares da plataforma, incluindo o mago do 6 que guardava o orbe de Ozuvox. Quando ele morreu, o artefato se desativou e caiu na plataforma, que já estava vazia. Um flash brilhante de luz acompanhou a detonação, cegando-me momentaneamente. Quando passou, meus olhos voltaram a se concentrar no castelo. O escudo havia caído. Nada mais separava o poderoso exército dos 6 dos caça-ovos. Durante cerca de 5 segundos, nada aconteceu. O tempo parecia ter parado e tudo ficou em silêncio. E então o inferno se fez. Sentado sozinho na cabine do meu robô, comemorei em silêncio. Meu plano havia funcionado, por mais incrível que parecesse. Mas eu não tinha tempo para comemorar, porque naquele minuto estava no meio da maior batalha da história do Oasis. Não sei o que pensei que aconteceria em seguida. Talvez eu tivesse esperado que 1/3 dos caça-ovos presentes se unisse a nós no ataque aos 6. Mas em poucos segundos ficou claro que todos eles queriam entrar na briga. Um grito de guerra bem alto surgiu do mar de avatares a nosso redor e eles todos partiram para frente, atacando o exército dos 6 em todas as direções. A falta de hesitação deles me surpreendeu, porque ficou óbvio que muitos deles partiam para a morte certa. Observei surpreso quando as 2 forças se chocaram a meu redor, no chão e no ar. Foi uma cena caótica e de tirar o fôlego ver como tantos avatares estavam caindo aos pés do meu robô. Arte 3 Miss, Aesh, Shoto e eu estávamos no meio disto tudo. Logo no começo, eu nem me mexi, com medo de amassar os caça-ovos com os meus pés metálicos. Mas Sorrento não esperou até que todos saíssem da frente. Ele atingiu dezenas de avatares, incluindo alguns de suas próprias tropas, com o pé enorme do robô quando se dirigiu a nós, e cada passo seu criava uma pequena cratera na superfície rochosa. Uá! Não! Ouvi Shoto dizer quando seu robô assumiu uma posição de defesa. Lá vem ele! Os robôs dos 6 já estavam levando muitos tiros de todas as direções. Sorrento estava sendo atingido mais que qualquer um, porque seu robô era o maior alvo no campo de batalha, e os caça-ovos que viam uma oportunidade não se privavam de atacá-lo.
A grande barragem de projéteis, bolas de fogo, mísseis mágicos e raios laser rapidamente destruiu ou incapacitou os robôs dos 6, que não conseguiram formar o Voltron. Mas o robô de Sorrento conseguiu manter-se inteiro. Todos os projéteis que o atingiam pareciam ricochetear sem nenhum risco a seu corpo protegido. Dezenas de naves voavam ao redor dele, lançando foguetes, mas seus ataques tinham pouco efeito. Aqui vai! Aesh gritou em seu Conlin. Aqui vai no melhor estilo amanhecer violento. E dizendo isso, ele lançou todo o seu poder de fogo em Sorrento. No mesmo momento, Shoto começou a lançar as flechas de Raiden, enquanto o robô de arte 3 lançava um tipo de raio de energia vermelha que parecia se originar dos seios gigantes de metal de Minerva X. Sem querer ficar de fora, acionei a arma do Leopardon, o arco, um bumerangue dourado que era lançado de sua testa. Todos os nossos ataques foram colisões diretas, mas a arma de arte 3 foi a única que causou danos a Sorrento. Ela tirou um pedaço da omoplata direita do robô e destruiu o canhão posicionado ali. Mas Sorrento não foi detido. Conforme ele se aproximava de nós, os olhos do Mechagodzilla começaram a brilhar na cor azul clara. Ele abriu a boca e um raio azul saiu dela. O raio atingiu o solo bem à nossa frente e abriu um buraco na terra enquanto ele prosseguia, destruindo todos os avatares e naves de seu caminho. Nós 4 conseguimos sair de perto lançando nossos robôs para cima, e eu quase fui atingido. A arma de raio se desligou um segundo depois, mas Sorrento continuou avançando. Percebi que os olhos do robô não estavam mais azuis. Aparentemente, sua arma tinha de ser recarregada. Acho que chegamos ao chefão final, Aesh disse brincando em seu Conlin. Nós 4 estávamos espalhados, sobrevoando Sorrento, tornando-nos alvos móveis. Que droga, pessoal, eu disse. Acho que não conseguiremos destruir essa coisa. Que observação inteligente, Z. Arte 3 disse. Tem alguma ideia brilhante? Pensei por um segundo. E se eu o distrair enquanto vocês 3 dão a volta e partem para a entrada do castelo? Boa ideia, Shoto respondeu. Mas em vez de seguir para o castelo, ele voou diretamente na direção de Sorrento, diminuindo a distância entre eles. Podem ir, ele gritou em seu Conlin. Esse cretino é só meu. Aesh passou pelo lado direito de Sorrento, arte 3 pelo esquerdo e eu por cima dele. Abaixo de mim, vi Shoto enfrentar Sorrento, e foi assustador ver a diferença de tamanho entre eles. O robô de Shoto mais parecia um bonequinho de brinquedo perto do dragão. De metal de Sorrento. Mesmo assim, Shoto conseguiu cortar seus propulsores e caiu no chão na frente de Mechagodzilla. Karam! Ouvi ich gritar. A entrada do castelo está escancarada. De minha posição acima, vi que as forças dos 6 que cercavam o castelo já estavam sendo derrotadas pelos avatares inimigos. As linhas de frente dos 6 estavam desfeitas, e centenas de caça-ovos passavam por eles, correndo para a entrada do castelo, onde descobriam que não podiam passar pelo limiar por não possuírem uma cópia da chave de cristal. Aesh se virou em minha frente. Ainda a 100 metros do chão, ele se ejetou da cabine do Gundam e saltou, sussurrando a palavra de comando do seu robô no mesmo instante. Quando o robô encolheu e retornou ao tamanho original, ele o pegou no ar e o colocou em seu inventário. Voando com a ajuda de algum tipo de magia, o avatar de Aesh sobrevoou os caça-ovos reunidos na entrada do castelo e desapareceu pelas portas duplas. Um segundo depois, Arte 3 realizou uma manobra parecida, guardando seu robô enquanto voava e entrando no castelo logo atrás de Aesh. Fiz o Leopardon mergulhar no ar e me preparei para seguir os amigos. Shoto, gritei em meu Conlin. Vamos entrar agora. Venha. Pode ir, Shoto gritou. Vou logo atrás. Mas algo em seu tom de voz me perturbou e eu me virei no ar. Shoto estava acima de Sorrento, voando perto do flanco direito dele. Sorrento lentamente virou o robô e começou a caminhar na direção do castelo. Percebi que o ponto fraco de seu robô era a falta de velocidade. O movimento lento e os ataques do Mechagodzilla compensavam sua aparente invulnerabilidade. Shoto! Grighty Eye! Está esperando o quê? Vamos. Continue sem mim, Shoto disse. Estou devendo um troco para esse filho da mãe. Não consegui responder, porque Shoto partiu para cima de Sorrento, empunhando 2 espadas gigantes, uma em cada mão. As lâminas perfuraram o lado direito de Sorrento, criando uma chuva de faíscas, e para minha surpresa, elas causaram um certo prejuízo. Quando a fumaça diminuiu, vi que o braço direito do Mechagodzilla estava solto.
Estava quase todo decepado na altura do cotovelo. Parece que agora você vai ter que usar apenas a mão esquerda, Sorrento. Choto gritou triunfantemente. Então, lançou as bombas de Raiden e seguiu em minha direção, para o castelo. Mas Sorrento já havia virado a cabeça do seu robô e olhava para Choto com os 2 olhos azuis brilhantes. Shoto! Cuidado. Grighty Eye! Mas minha voz foi abafada pelo som de raios saindo da boca do dragão, que acertaram o robô de Choto bem nas costas. Oh! Robô explodiu em uma bola laranja de fogo. Ouvi um ruído alto de estática no canal do Conlin. Chamei o nome de Choto de novo, mas ele não respondeu. E então uma mensagem piscou em meu display, informando que o nome de Choto havia desaparecido do placar. Ele estava morto. Aquele fato me deixou sem reação por um momento, o que não foi bom, já que a arma de raios de Sorrento continuava em funcionamento, movendo-se numa trajetória de arco, atravessando o chão, em diagonal pela muralha do castelo, em minha direção. Finalmente reagi, tarde demais, e Sorrento acertou meu robô na parte inferior do torso, 1/1000 de segundo antes de o raio ser interrompido. Olhei para baixo e vi que a parte inferior do meu robô havia acabado de ser explodida. Todos os indicadores de alertas de minha cabine começaram a piscar quando meu robô desabou do céu em 2 metades em chamas. Consegui pensar a ponto de acionar o ejetor que ficava acima do meu assento. A cabine soltou-se e eu me livrei do robô pela metade um pouco antes de ele se chocar contra os degraus do castelo, matando dezenas de avatares posicionados ali. Acionei minhas botas a jato antes de chegar ao solo e rapidamente ajustei as opções de controle de minha estação de imersão, porque estava controlando meu avatar dentro de um robô gigante. Consegui pousar em pé na frente do castelo, longe da fuselagem em chamas do Leopardon. Um segundo depois de minha aterrissagem, uma sombra passou por cima de mim, e eu me virei e vi o robô de Sorrento no céu. Ele ergueu o enorme pé esquerdo, preparando-se para me esmagar. Dei 3 passos correndo e saltei, acionando minhas botas enquanto me levantava. O acionador me tirou dali quando o pé enorme com garras do Mechagodzilla desceu, formando uma cratera no ponto onde eu estava um segundo antes. A fera de metal emitiu um rugido ensurdecedor, seguido por uma risada ressoante. A risada de Sorrento. Interrompi os propulsores e fiz meu avatar se encolher, como uma bola. Pousei no chão rolando, avançando, e então consegui ficar em pé. Semicerrei os olhos para olhar para a cabeça do lagarto de metal. Os olhos dele não estavam brilhando, de novo. Eu podia acionar as botas a jato novamente e entrar no castelo antes de Sorrento conseguir me atacar. Ele não conseguiria me seguir ali dentro, não se continuasse dentro do robô gigante. Ouvi Art 3000 e a ex gritando para mim em meu Conlin. Eles já estavam do lado de dentro, de frente para o portão, esperando por mim. Só precisaria entrar no castelo voando e me unir a eles. Nós 3 poderíamos abrir e entrar pelo portão antes de Sorrento nos alcançar. Eu tinha certeza disso. Mas não me mexi. Apenas peguei a cápsula beta e segurei o pequeno cilindro de metal na palma da mão do meu avatar. Sorrento havia tentado me matar. E, fazendo isso, matou minha tia e muitos de meus vizinhos, incluindo a doce senhora Gilmore, que nunca tinha feito mal a ninguém. Também havia matado Daito, e, apesar de eu nunca tê-lo conhecido pessoalmente, ele era um amigo. E agora Sorrento havia matado o avatar de Choto, tirando dele a chance de passar pelo 3º portão. Sorrento não merecia o poder nem a posição que tinha. Concluí, naquele momento, que ele merecia ser humilhado e derrotado publicamente. Merecia que alguém acabasse com ele diante dos olhos do mundo todo. Segurei a cápsula beta acima da cabeça e pressionei o botão de ativação. Surgiu um raio de luz ofuscante, e o céu ficou vermelho quando meu avatar mudou de forma, crescendo e se transformando em um alienígena humanoide de pele vermelha e prateada com olhos ovalados brilhantes e uma cabeça esquisita e estreita, irradiando uma luz do centro do peito. Durante os 3 minutos seguintes, fui o Ultraman. O Mechagodzilla parou de gritar e de se agitar. Estava olhando para o chão, onde meu avatar estava um segundo antes. Sua cabeça pendeu para o lado lentamente, observando o tamanho do novo oponente, até nossos olhos brilhantes se encontrarem. Eu agora estava frente a frente com o robô de Sorrento, quase do mesmo tamanho que ele. O robô de Sorrento deu alguns passos incertos para trás. Seus olhos começaram a brilhar de novo. Eu me abaixei lentamente e fiquei em posição de ataque, e percebi que um timer apareceu no canto de meu display, numa contagem regressiva de 3 minutos. 2:59. 2:58.
2:57. Embaixo do timer havia um menu relacionando os diversos ataques de energia do Ultraman, em japonês. Rapidamente selecionei o raio espectro e estiquei os braços, um na horizontal e o outro na vertical, formando uma cruz. Um raio de energia branca saiu dos meus braços, acertando Mechagodzilla no peito e derrubando-o para trás. Sem equilíbrio, Sorrento perdeu o controle e tropeçou nos próprios pés. O robô caiu no chão, deitado de lado. Os milhares de avatares que assistiam começaram a comemorar a nosso redor. Eu me lancei no ar e voei meio quilômetro direto para frente. Então, desci de novo, mirando os calcanhares diretamente na espinha curvada do Mechagodzilla. Quando meus pés bateram nele, ouvi algo dentro da besta de metal ser atingido por meu peso. Ele começou a soltar uma fumaça pela boca, e o brilho azul de seus olhos rapidamente se desfez. Dei um salto para trás e caí atrás do robô, agachado. O único braço dele que ainda funcionava estava se remexendo sem parar, assim como a cauda e as pernas. Sorrento parecia estar se esforçando para controlar o robô e colocá-lo de pé de novo. Selecionei a opção Yatsuaki Korin de meu menu de armas, a lâmina. Uma serra brilhante circular de energia azul elétrica apareceu em minha mão direita, girando sem parar. Eu a lancei na direção de Sorrento, soltando o ar com o movimento do pulso, como um frisbee. Ela rodou no ar e acertou o Mechagodzilla na barriga. A lâmina de energia cortou a pele de metal dele como se fosse tofu, dividindo o robô em duas partes. Um pouco antes de a máquina toda explodir, a cabeça se soltou do pescoço. Sorrento havia se ejetado. Mas como o robô estava deitado, a cabeça saiu em uma trajetória paralela ao chão. Sorrento logo se ajustou, e os foguetes que saíam da cabeça começaram a voar para cima. Antes que eles se afastassem, cruzei os braços de novo e lancei mais um raio, acertando a cabeça como se fosse uma pomba. Ela se desintegrou em uma enorme explosão. A multidão ficou empolvorosa. Chequei o placar e confirmei que o número de funcionário de Sorrento havia desaparecido. Seu avatar estava morto. Mas não fiquei muito feliz, pois já o imaginava chutando um de seus subordinados de sua cadeira áptica para poder assumir o controle de um novo avatar. O timer do meu display mostrava que eu só tinha 15 segundos quando desativei a cápsula beta. No mesmo instante, meu avatar voltou ao tamanho normal e minha aparência também. Quando me virei, acionei minhas botas a jato e voei para dentro do castelo. Quando cheguei ao lado oposto de uma enorme sala, encontrei a Eishi e Arte 3 em pé diante da porta de cristal esperando por mim e os corpos ensanguentados e esfumaçantes de uma dúzia de avatares de 6 recentemente assassinados espalhados no chão de pedra ao redor deles, desaparecendo aos poucos. Aparentemente, uma batalha ocorrerá ali, que eu perdi. Isso não é justo, eu disse, desativando minhas botas a jato e aterrissando no chão ao lado de Aish. Vocês deveriam ter deixado pelo menos um para mim. Arte 3 não respondeu. Apenas mostrou o dedo do meio. Parabéns por derrotar Sorrento, Aish disse. Foi um tombo épico, com certeza. Mas você continua sendo um idiota completo, sabia? Dei de ombros. Pois é, eu sei. Você é um imbecil egoísta, Arte 3 gritou. E se você tivesse morrido? Também. Mas não morri, certo? Perguntei, aproximando-me dela para analisar a porta de cristal. Então acalme-se e vamos abrir esta coisa. Examinei a fechadura no centro da porta e então vi as palavras impressas logo acima dela, na superfície facetada da porta. Charity. Hope. Faith. Peguei minha cópia da chave de cristal e a ergui. Aish e Arte 3 fizeram a mesma coisa com suas chaves também. Nada aconteceu. Nós nos entreolhamos preocupados. E então tive uma ideia e pigarrei. 3 is a magic number, eu disse, recitando a primeira frase da música de abertura de Schoolhouse Rock. Assim que disse as palavras, a porta de cristal começou a brilhar, e as duas outras fechaduras apareceram, uma de cada lado da primeira. Deu certo. Ichsasaru. Caramba, não consigo acreditar. Estamos aqui mesmo. Diante do terceiro portão. Art 3 Ascension. Finalmente. Inseri minha chave no buraco da fechadura do centro. Aish inseriu a dele na fechadura da esquerda e Arte 3 na da direita. Em sentido horário. Art 3 Pergunto. Vamos contar até 3? Aish e eu concordamos. Arte 3 contou até 3 e viramos nossas chaves juntos.
Vimos um brilho breve de luz azul, durante o qual todas as nossas chaves e a porta de cristal desapareceram. E então o terceiro portão se abriu diante de nós, com uma passagem de cristal levando para um redemoinho de estrelas. UAU. Ouvi Arte 3000 sussurrar atrás de mim. Aqui vamos nós. Quando demos um passo à frente, preparando-nos para entrar no portão, ouvi uma explosão muito alta. Parecia que o universo todo estava se desfazendo. E então nós morremos. Quando seu avatar morre, sua tela não fica preta instantaneamente. Mas o ponto de vista muda automaticamente e você ganha uma perspectiva como se estivesse vendo outra pessoa, uma breve experiência fora do corpo para testemunhar o fim do seu avatar. 1 milésimo de segundo depois de ouvirmos uma explosão retumbante, minha perspectiva mudou e eu me vi olhando para nossos 3 avatares, em pé ali, congelados diante do portão aberto. E então uma luz branca incinerante tomou conta do mundo, acompanhada por uma muralha de som extremamente alto. Era como eu sempre pensei que seria morrer frito em uma explosão nuclear. Por um momento, vi os esqueletos de nossos avatares suspensos dentro dos contornos transparentes de nossos corpos imóveis. E então o contador de pontos de vida do meu avatar caiu para 0. A onda de explosão ocorreu um segundo depois, desintegrando tudo pelo caminho. Nossos avatares, o chão, as muralhas, o castelo em si e os milhares de avatares reunidos ao redor dele. Tudo se transformou em poeira fina e atomizada que ficou suspensa no ar por um segundo antes de lentamente cair em terra. A superfície toda do planeta tinha sido destruída. A área ao redor do castelo Anorak, que estava repleta de avatares, em um segundo foi destruída e agora não passava de um lugar ermo e destruído. Tudo e todos tinham sido destruídos. Apenas o terceiro portão continuava ali, uma passagem de cristal flutuando no ar acima de uma cratera, onde o castelo existia um momento antes. Meu choque inicial rapidamente se transformou em medo quando percebi o que havia acontecido. Os 6 tinham detonado o cataclista. Era a única explicação. Apenas aquele artefato incrivelmente poderoso poderia ter feito aquilo. Ele havia destruído todos os avatares do setor e também destruído o castelo Anorak, uma fortaleza que, até então, havia se mostrado indestrutível. Olhei para o portão aberto, flutuando no ar, e esperei pelo inevitável, pela mensagem final que apareceria no centro do meu display com as palavras que eu sabia que todos os avatares no setor deviam estar vendo naquele momento. Game over. Mas quando as palavras finalmente apareceram, a mensagem era totalmente diferente. Parabéns! Você tem mais uma vida. E então, enquanto eu observava surpreso, meu avatar reapareceu, voltando à vida exatamente no mesmo local onde havia morrido poucos segundos antes. Eu estava diante do portão aberto de novo. Mas o portão agora flutuava no ar, suspenso muitos metros acima da superfície do planeta, acima da cratera que havia sido criada pela destruição do castelo. Quando meu avatar acabou de se materializar, olhei para baixo e percebi que o chão sobre o qual eu estava antes havia mudado. Assim como minhas botas a jato e tudo que eu levava comigo. Tive a sensação de pairar no ar por um momento, como o coiote dos desenhos do Papaléguas. E então caí. Desesperadamente procurei me agarrar ao portão aberto diante de mim, mas ele estava longe. Bati com força no chão e perdi 1/3 dos meus pontos com o impacto. Então, lentamente fiquei em pé e olhei ao redor. Eu estava em pé dentro de um espaço em forma de cratera, em cujo andar mais inferior a fundação do castelo Anorak havia existido. Estava totalmente vazio e ermo. Não havia nenhum vestígio do castelo destruído, nenhum escombro dos milhares de naves e aviões que haviam tomado o céu alguns momentos antes. Na verdade, nenhum sinal da grande batalha que havia acabado de ocorrer ali. O cataclista havia transformado tudo em pó. Olhei para baixo e vi que meu avatar agora vestia uma camiseta preta e calça jeans azul, a roupa comum que todo avatar recém-criado vestia. Então, abri meu inventário e meus pontos. Meu avatar continuava com o mesmo nível e a mesma pontuação de antes, mas meu inventário estava quase vazio. Encontrei apenas um item, a moeda de 25 centavos que havia ganhado depois de jogar o jogo perfeito de Pac-Man em Arcade. Depois que coloquei a moeda em meu inventário, não consegui mais retirá-la dali, por isso ainda não a havia utilizado em feitiços de adivinhação ou de identificação. Eu não havia conseguido determinar o propósito ou os poderes reais da moeda. Durante os tumultuados acontecimentos dos últimos meses, eu até me esqueci dela. Mas agora sabia para que aquela moeda servia. Era um artefato de uso único que dava a meu avatar uma vida extra. Até aquele momento, eu não sabia que algo assim era possível. Na história do Oasis, não havia registros de um avatar que obteve uma vida extra.
Peguei a moeda do inventário e tentei, mais uma vez, removê-la. Dessa vez, consegui tirá-la e a segurei na palma da mão do meu avatar. Agora que o único poder do artefato havia sido utilizado, ela não mais possuía propriedades mágicas. Era apenas uma moeda de 25 centavos. Olhei diretamente para o portão de cristal que flutuava a 20 metros acima de mim. Ele continuava ali, escancarado. Mas eu não fazia ideia de como passaria por ele. Eu não tinha botas a jato, nem nave, nem itens mágicos ou feitiços memorizados, nada que me permitisse voar ou levitar. E não havia nenhuma escada por perto. Ali estava eu, pertinho do terceiro portão, mas incapaz de chegar a ele. E ai. Alguém disse. Está me ouvindo? Era Aish, mas a voz dela não estava alterada para parecer a voz de um homem. Eu a ouvi perfeitamente, como se ela estivesse conversando comigo pelo Conlin. Mas aquilo não fazia sentido, porque meu avatar não tinha mais um Conlin. E o avatar de Aish estava morto. Onde você está? Perguntei. Eu morri, como todas as outras pessoas. Aish respondeu. Todos, menos você. Então, como posso te ouvir? Ognos ligou a seu áudio e vídeo, ela disse. Para que a gente possa ver o que você vê e ouça o que você ouve. Ah. Respondi. Está tudo bem com você, Parzival? Ouvi o perguntar. Se não estiver, é só dizer. Pensei naquilo por um momento. Não, está tudo bem comigo, eu disse. Choto e Arte 3 Mis também estão ouvindo? Sim, Choto disse. Estou aqui. Estamos aqui, está tudo bem, Arte 3 Mis disse e eu percebi a raiva contida em sua voz. E estamos mortinhos da Silva. Eu só queria saber por que você também não está morto, Parzival. Aish disse. Estamos um pouco curiosos a respeito disso. O que aconteceu? Peguei a moeda e a segurei diante dos olhos. Recebi esta moeda em Arshide há alguns meses, por ter jogado um jogo perfeito de Pac-Man. Era um artefato, mas eu não conhecia seu poder. Mas agora ela me deu mais uma vida. Eles ficaram em silêncio por um instante, e Aish começou a rir. Seu sortudo de uma figa. Ou ela disse. Os boletins de notícias estão dizendo que todos os avatares do setor foram mortos. Mais da metade da população do Oasis. Usaram o cataclista? Perguntei. Só pode ter sido, Arte 3 Mis disse. Os 6 devem tê-lo comprado quando foi leiloado há alguns anos. E o guardaram todo esse tempo, esperando pelo momento perfeito de detonar. Mas eles acabaram de matar todas as tropas deles também, Choto disse. Por que fariam isso? Acho que a maioria deles já estava morta, Arte 3 Mis disse. Os 6 não tiveram escolha, eu disse. Era a única maneira de nos deter. Já havíamos aberto o terceiro portão e estávamos prestes a entrar quando detonaram aquela coisa. Parei, lembrando de uma coisa. Como eles souberam que nós havíamos aberto o portão? A menos que. Eles estejam nos observando, Aish disse. Os 6 provavelmente tinham câmeras de segurança escondidas no portão. Então eles nos viram abrir o portão, Arte 3 Mis disse. O que quer dizer que agora sabem como abri-lo também. E daí? Choto perguntou. O avatar do Sorrento morreu. Assim como os de todos os outros 6. Errado, Arte 3 Mis disse. Vejam o placar. Ainda 20 avatares dos 6 relacionados lá, abaixo de Parzival. E a pontuação deles indica que todos eles têm uma cópia da chave de cristal. Murder! Aish e Choto disseram em uníssono. Os 6 sabiam que talvez precisassem detonar o cataclista, eu disse. Por isso eles devem ter tomado cuidado de tirar alguns de seus avatares do setor 10. Provavelmente estavam esperando em uma nave do outro lado da fronteira do setor, onde estariam em segurança. Você está certo, Aish disse. O que quer dizer que há mais 20 dos 6 indo até você agora, Z. Então, você precisa se mexer e entrar pelo portão. Essa será, provavelmente, sua única chance de passar por ele. Ouvi quando ela suspirou, derrotada. Acabou para a gente. Então estamos todos torcendo por você agora, amigo. Boa sorte. Obrigado, Aish. Gokou e Norimazu, Choto disse. Dê seu melhor. Pode deixar, respondi. E esperei que a Arte 3 Mis também me desejasse sorte. Boa sorte, Parzival, ela disse após uma longa pausa. Aish tem razão.
Você nunca vai ter outra oportunidade dessas. E nenhum outro caça-ovo. Ouvi a voz dela embargada. Respirou fundo e disse: não estrague tudo. Não vou fazer isso, respondi. Sem pressão, certo? Olhei para o portão aberto, suspenso no ar acima de mim, tão fora de alcance. Então, desviei o olhar e comecei a analisar a área desesperadamente, tentando entender como eu chegaria até lá. Algo me chamou a atenção. Alguns pixels piscantes à distância, perto do outro lado da cratera. Corri em direção a eles. Olha, não quero atrapalhar nem nada, Aesh disse. Mas aonde você está indo? Todos os itens do meu avatar foram destruídos pelo cataclista, eu disse. Então agora não tenho como voar até lá em cima e alcançar o portão. Você só pode estar brincando. Aesh suspirou. Cara, a coisa está se complicando cada vez mais. Quando me aproximei do objeto à distância, ficou mais claro. Era a cápsula beta, flutuando a alguns centímetros do solo, girando em sentido horário. O cataclista havia destruído tudo no setor que podia ser destruído, mas os artefatos eram indestrutíveis. Assim como o portão. É a cápsula beta. Shoto gritu. Ela deve ter ido parar aí com a força da explosão. Você pode usá-la para se tornar o Ultraman e voar por cima do portão. Assenti, ergui a cápsula acima da cabeça e apertei o botão na lateral para ativá-la. Mas nada aconteceu. Droga. Eu disse, percebendo o que estava acontecendo. Não funciona. Ela só pode ser usada uma vez por dia. Guardei a cápsula beta e comecei a olhar o chão a meu redor. Deve haver outros artefatos espalhados por aqui, eu disse. Comecei a correr pelo perímetro da base do castelo, ainda analisando o chão. Algum de vocês estava carregando artefatos? Um que me daria a habilidade de voar. Ou de levitar. Ou de me teletransportar. Não, Shoto respondeu. Eu não tinha nenhum artefato. Minha espada de Beaer era um artefato, Aesh disse. Mas não vai ajudar você a chegar ao portão. Mas meu Shux, sim, Arte 3 Mis disse. Seu Shux. Perguntii. Meus tênis. Meus Black Chuck Taylor All Stars. Eles dão velocidade e capacidade de voar a quem os usa. Ótimo! Perfeito! Eu disse. Agora, preciso encontrá-los. Continuei a correr, analisando o chão. Encontrei a espada de Aesh um minuto depois e a coloquei em meu inventário, mas precisei de mais 5 minutos para encontrar os tênis mágicos de Arte 3 Mis, mais à frente na cratera. Eu os calcei e eles se ajustaram bem aos pés do meu avatar. Vou devolver seus tênis depois, Arte, eu disse, enquanto terminava de amarrar. Ainda bem, ela disse. São os meus favoritos. Dei 3 passos correndo, saltei e me vi voando. Subi e girei, virando de frente para o portão, lançando-me diretamente a ele. Mas, no último minuto, tombei para a direita e me curvei para trás. Parei diante do portão aberto. A porta de cristal estava logo à frente, a apenas poucos metros. Ela me fez lembrar da porta flutuante que aparecia na abertura do programa Twilight Zone. O que você está esperando? Aesh gritou. Os 6 podem aparecer a qualquer momento. Eu sei, eu disse. Mas há algo que preciso dizer a todos vocês antes de entrar. E o que é? Art 3 Ms Perguntu. Fale logo. O tempo está passando, bobão. Está bem. Eu disse. Só queria dizer que sei como vocês 3 devem estar se sentindo agora. Não é justa a maneira como as coisas aconteceram. Deveríamos entrar juntos pelo portão. Então, antes de eu entrar, quero que saibam de uma coisa. Se eu chegar ao ovo, vou dividir o prêmio em dinheiro igualmente entre nós 4. Silencio total. Oi. Eu disse depois de alguns segundos. Vocês me ouviram? Você é maluco? Aesh perguntou. Por que faria isso, Z? Porque é a coisa mais honrada a se fazer, eu disse. Porque eu nunca teria chegado até aqui sozinho. Porque nós 4 merecemos ver o que há dentro do portão e descobrir como o jogo termina. E porque eu preciso da ajuda de vocês. Pode repetir essa última parte, por favor? Arte 3 Mis perguntou. Preciso da ajuda de vocês, eu disse. Vocês têm razão. É a minha única chance de passar pelo terceiro portão. Não teremos outras chances, ninguém terá. Os 6 logo estarão aqui e entrarão pelo portão assim que chegarem.
Então, preciso passar antes deles, na primeira tentativa. Terei mais chance de conseguir se vocês estiverem me ajudando. Então, o que me dizem? Pode contar comigo, Aesh disse. Eu já estava pensando em ajudar você mesmo. Eu também estou dentro, Shoto disse. Não tenho nada a perder. Deixe-me entender, Arte 3 Miss disse. Nós ajudamos você a passar pelo portão, em troca, concorda em dividir o prêmio conosco? Errado, eu disse. Se eu vencer, vou dividir o dinheiro do prêmio com vocês de qualquer jeito. Então, me ajudar ou não depende da boa vontade de vocês. Acho que não temos tempo de firmar esse acordo por escrito, Arte 3 Miss disse. Pensei por um momento, e então acessei o controle do meu canal POV. Dei início a uma transmissão ao vivo, para que todos que estivessem assistindo a meu canal, meu contador indicava que havia, naquele momento, mais de 200 milhões de observadores, pudessem ouvir o que eu estava prestes a dizer. Saudações! Eu disse. Aqui é Wade Watts, também conhecido como Parzival. Quero que o mundo todo saiba que quando eu encontrar o easter egg, prometo dividir os ganhos igualmente com Arte 3 Miss, Aesh Shoto. Eu prometo. Palavra de caça-ovo. Estou jurando. Palavra de escoteiro. Essas coisas. Se eu estiver mentindo, para sempre serei um idiota que não cumpre o que diz. Serei comparado ao maldito vigarista dos 6. Quando terminei a transmissão, ouvi Arte 3 Miss perguntando: Cara, você é doido? Eu estava brincando. Ah, claro que eu sabia. Estalei os dedos e me lancei portão adentro. Meu avatar desapareceu no redemoinho de estrelas. Eu me vi em pé em um espaço vasto, escuro e vazio. Não conseguia ver as paredes nem o teto, mas parecia haver um chão, porque eu estava em pé em cima de alguma coisa. Esperei por alguns segundos, sem saber o que fazer. E então uma voz eletrônica ressoante ecoou pelo vácuo. Parecia estar sendo gerada por um sintetizador antigo, como aqueles usados nos jogos que *Bert e Gorf. Alcance a pontuação máxima ou será destruído. A voz avisou. Um feixe de luz apareceu, brilhando de algum lugar no alto. Ali, em minha frente, na base de um pilar alto de luz, estava um fliperama antigo, operado por moeda. Reconheci seu gabinete angular imediatamente. Tempest. Atari. 1980. Fechei os olhos e abaixei a cabeça. Droga! Não domino esse jogo, galera. Ah, pare com isso, Arte 3 Miss disse. Você devia ter adivinhado que o Tempestem apareceria no terceiro portão. Coisa óbvia. É mesmo? Perguntiai. Por quê? Por causa da frase na última página do almanaque. É preciso deixar um pouco mais difícil essa conquista, para que a vitória fácil demais não desmereça o preço. Eu conheço a frase, eu disse, irritado. É de Shakespeare. Mas pensei que tivesse sido apenas a forma que a Lida encontrou de dizer que deixaria a caça complicada. E foi, Arte 3 Miss disse. Mas também foi uma dica. Essa frase foi tirada da última peça de Shakespeare, A Tempestade. Droga! Eu disse. Como posso ter deixado passar uma coisa dessas? Eu também nunca fiz essa ligação, Aesh confessou. Bravo, Arte 3 Miss. O jogo Tempestem também aparece brevemente no videoclipe da banda Rush, da música Subdivisions, ela disse. Uma das favoritas de Hallyday. Difícil não saber. UAU. Shoto disse. Ou ela é boa. Certo. Exclamei. Eu devia ter me ligado. Não precisar esfregar a verdade na minha cara. Pelo visto você não tem muita prática nesse jogo, certo, Zé? Each. Pergunto. Eu já joguei um pouco, há muito tempo. Mas não o suficiente. Vejam a pontuação alta. Apontei para o monitor. A pontuação máxima era de 728. 329. As iniciais ao lado dela são JDH, James Donovan Hallyday. E, como eu temia, o contador de créditos na parte inferior da tela tinha um número 1 na frente dele. Credo, Aek disse. Apenas um crédito. Igual ao Black Tiger. Eu me lembrei da moeda, agora inútil, em meu inventário e a peguei. Mas quando a coloquei dentro do vão para moedas, ela caiu diretamente na caixa de devolução. Estiquei o braço para removê-la e vi um adesivo no mecanismo da moeda. Insira apenas fichas. Minha ideia dançou, eu disse. E não estou vendo máquina de fichas por aqui.
Parece que você vai fazer só um jogo, Aesh disse. Tudo ou nada. Pessoal, faz anos que não jogo Tempestem. Estou ferrado. Nunca vou conseguir uma pontuação maior que a de Alida na primeira tentativa. Não precisa fazer isso, Arte 3 Miss disse. Veja o ano do copyright. Olhei para a parte de baixo da tela, @mcmlxxatari. 1980? Aesh perguntou. O que tem a ver? Também não entendi, eu disse. Quer dizer que é a primeira versão do Tempestem, Arte 3 Miss disse. A versão comercializada com uma falha no código do jogo. Quando Tempestem chegou aos arcades, as crianças descobriram que se morressem com determinada pontuação, a máquina daria um monte de créditos gratuitos. Ah! Eu disse, um pouco envergonhado. Não sabia disso. Você saberia se tivesse pesquisado o jogo tanto quanto eu, Arte 3 Miss disse. Caramba, menina! Aesh disse. Você sabe de muita coisa. Obrigada, ela disse. É bom ser uma geek compulsiva obsessiva. Sem vida. Todos riram daquilo, menos eu. Estava nervoso demais. Certo, Arte, eu disse. O que preciso fazer para pegar os créditos? Estou procurando em meu diário de busca, ela disse. Ouvi folhas de papel sendo viradas. Era como se ela estivesse procurando nas páginas de um livro de verdade. Você tem uma cópia em papel do seu diário? Perguntei. Sempre mantive diários em papel, em cadernos universitários, ela disse. Ainda bem, já que minha conta do Oasis acabou de ser apagada. Mais barulho de páginas. Aqui está. Primeiro, você precisa obter mais de 180 mil pontos. Quando fizer isso, precisa terminar o jogo com uma pontuação na qual os dois últimos dígitos sejam 0, 6, 11 ou 12. Se fizer isso, vai conseguir 40 Créditos. Tem certeza absoluta? Certeza absoluta. Certo, eu disse. Aqui vai. Comecei a fazer meu ritual pré-jogo. Eu me alonguei, estalei os dedos, girei a cabeça para os lados. Cara, pode se apressar com isso? Aesh perguntou. Esse suspense está me matando aqui. Calado. Shoto disse. Dá um tempo pro cara respirar, pode ser? Todos ficaram em silêncio enquanto eu terminava de me preparar. Vamos ver qual é, eu disse, e então apertei o botão que piscava, o de jogador 1. O Tempestem usava gráficos vetoriais antigos, por isso as imagens do jogo eram criadas com linhas brilhantes de neon em uma tela preta. Você recebe uma vista de cima para baixo de um túnel tridimensional e usa um manômetro giratório para controlar um atirador que passa ao redor da borda do túnel. O objetivo do jogo é atirar nos inimigos que sobem o túnel em sua direção enquanto atira e evita outros obstáculos. Ao passar de um nível para outro, o túnel começa a assumir, aos poucos, formas geométricas mais complexas, e o número de inimigos e obstáculos que sobem em sua direção se multiplica drasticamente. A Liday havia colocado a máquina do Tempestem na opção torneio, de modo que eu não pudesse começar o jogo em um nível acima do 9º. Demorei cerca de 15 minutos para elevar minha pontuação a mais de 180 mil, e perdi 2 vidas nesse meio tempo. Eu estava mais enferrujado que pensei. Quando minha pontuação chegou a 189. 412, intencionalmente encostei em um espinho, usando a minha última vida. O jogo solicitou as minhas iniciais e eu, com nervosismo, as digitei. WOW. Quando terminei, o contador de créditos pulou do 0 para o 40. Ouvi meus amigos gritando animados e quase tive um ataque cardíaco. Arte 3 Miss, você é um gênio, eu disse quando o barulho diminuiu. Eu sei. Toquei o botão de jogador 1 de novo e comecei um segundo jogo, concentrando-me agora em ultrapassar a pontuação de Alida. Ainda estava me sentindo ansioso, mas bem menos. Se não conseguisse a pontuação dessa vez, teria 39 outras chances. Durante um intervalo entre as ondas, Arte 3 Miss disse. Quer dizer que suas iniciais são WOW? O que é o obtuso? Eu disse. Ela riu. Pare de brincar. Owen. Owen, ela repetiu. Wade Owen Watts. Back Hannah. E então ela ficou em silêncio de novo quando a onda seguinte começou. Terminei meu segundo jogo alguns minutos depois, com uma pontuação de 219. 584. Não foi horrível, mas longe do meu objetivo. Nada mal, Aesh disse. Mas também não foi muito bom, Shoto observou. Parece ter se lembrado de que eu podia ouvi-lo.
Quer dizer, bem melhor, Parzival. Você está indo muito bem. Obrigado pelo voto de confiança, Choto. Ei, olha só, Arte 3 Miss disse, lendo seu diário. O criador do Tempesten, Dave Teurer, teve a ideia do jogo de um pesadelo com monstros que saíam de um buraco do chão e o perseguiam. Ela riu com seu jeito ritmado, a risada que eu não ouvia havia um bom tempo. Não é legal, Zé? Ela perguntou. Bem legal, respondi. De certa forma, ouvir a voz dela me acalmava. Acho que ela percebeu e por isso continuava conversando comigo. Eu me sentia reenergizado. Toquei o botão de jogador 1 de novo e comecei meu terceiro jogo. Todos eles me observavam jogar totalmente em silêncio. Quase uma hora depois, perdi meu último homem. Minha pontuação final era de 437. 977. Assim que o jogo terminou, ouvi a voz de Aesh. Más notícias, amigo, ela disse. O que houve? Estivamos certos. Quando o Cataclista explodiu, os 6 tinham um grupo de avatares de reserva esperando fora do setor. Logo depois da detonação, eles entraram novamente no setor e seguiram diretamente para a Chotonia. Eles. Ela parou de falar. Eles o quê? Eles acabaram de entrar pelo portão, cerca de 5 minutos atrás. Arte 3 Miss disse. O portão se fechou depois que você entrou, mas quando os 6 chegaram, usaram 3 das chaves que tinham para reabri-lo. Está me dizendo que os 6 já estão dentro do portão? Agora? 18 deles, Aesh disse. Quando eles passaram pelo portão, cada um entrou em uma simulação stand-alone. Cópias diferentes do portão. Os 18 estão jogando Tempesten agora, assim como você, tentando ultrapassar a pontuação de Alidei. E todos eles usaram a falha do jogo para conseguir 40 créditos. A maioria deles não está indo muito bem, mas um tem muita habilidade. Acreditamos que é Sorrento por trás do avatar. Ele acabou de começar o segundo jogo. Espere aí. Eu a interrompi. Como você sabe de tudo isso? Porque podemos vê-los, Choto disse. Todo mundo logado no Oasis agora pode vê-los. Eles também conseguem ver você. De que diabos estão falando? Quando alguém entra pelo terceiro portão, um VJ ao vivo do avatar aparece no topo do placar. Arte 3 Miss disse. Parece que a Alidei queria que o último portal fosse visto pelo mundo todo. Esperem um pouco, eu disse. Vocês estão me dizendo que o mundo inteiro está me assistindo há 1 hora? Isso mesmo, Arte 3 Miss disse. E estão vendo você aí conversando com a gente agora. Então, cuidado com o que vai dizer. Por que vocês não me contaram? Gratiai. Não queríamos que você ficasse nervoso, Aesh disse. Também não queríamos que você se distraísse. Que legal! Ótimo! Valeu! Eu estava gritando meio histericamente. Acalme-se, Parzival, Arte 3 Miss disse. Concentre-se no jogo de novo. É uma corrida agora. Há 18 avatares atrás de você. Então, precisa conseguir a pontuação do próximo jogo. Entendeu? Sim, eu disse, respirando profundamente. Entendi. Respirei fundo mais uma vez e apertei o botão de jogador 1 de novo. Como sempre, a competição fez com que eu desse meu melhor. Dessa vez, consegui me controlar e entrar na zona. Fui bem, subi um nível, desviei dos espinhos. Minhas mãos começaram a cuidar dos controles sem que eu tivesse de pensar. Esqueci o que estava em jogo e também os milhões de pessoas que estavam me observando. Eu me concentrei no jogo. Estava jogando havia mais de 1 hora e tinha acabado de passar o nível 81 quando ouvi mais gritos de comemoração. Você conseguiu, cara. Ouvi Choto gritar. Olhei para o topo da tela. Minha pontuação era de 802. 488. Continuei jogando, instintivamente querendo obter a mais alta pontuação possível. Mas então ouvi Arte 3 Miss pigarrear alto e percebi que não havia necessidade de seguir em frente. Na verdade, eu estava desperdiçando segundos preciosos, perdendo a vantagem que eu ainda tinha em relação aos 6. Rapidamente usei minhas 2 vidas extras e as palavras Game Over piscaram na tela. Registrei minhas iniciais de novo e elas apareceram no topo da lista, abaixo da pontuação máxima de Alidei. E então o monitor ficou preto e uma mensagem apareceu no meio da tela. Muito bem, Parzival. Prepare-se para o estágio 2, e então o gabinete do jogo desapareceu e meu avatar desapareceu com ele.
Eu me vi galopando por um monte coberto por névoa. Pensei que estivesse andando a cavalo, porque estava subindo e descendo, e ouvi o som de cascos. Logo à minha frente, um castelo familiar apareceu entre a névoa. Mas quando olhei para o corpo do meu avatar, vi que não estava em cima de um cavalo. Estava caminhando no chão. Meu avatar agora usava uma armadura com correntes, e meus braços estavam esticados na frente do corpo, como se eu estivesse segurando rédeas. Mas não estava segurando nada. Minhas mãos estavam totalmente vazias. Parei de me mover para frente e o som de cascos também parou, mas apenas segundos depois eu me virei e vi de onde vinha o som. Não era de um cavalo. Era um homem batendo duas metades de cocô. E então percebi onde estava. Dentro da primeira cena de Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Outro filme favorito de Alida e talvez o melhor filme geek de todos os tempos. Parecia ser outro flick-sync, como a simulação de jogos de guerra dentro do primeiro portão. Eu era o Rei Arthur, percebi. Usava a mesma fantasia que Graham Chapman havia usado no filme. E o homem com cocô era meu fiel escudeiro, Pats, interpretado por Terry Gilliam. Pats fez uma reverência e se retraiu um pouco quando eu me virei para ele, mas não disse nada. É o santo graal de Python. Ouvi Choto sussurrar animado. Jura? Eu disse, esquecendo por um minuto que estava sendo observado. Eu sei disso, Choto. Um aviso piscou em meu display. Diálogo incorreto. Uma pontuação de hífen 100 pontos apareceu no canto do meu display. Que bonito, bobão, ouvi Arte 3 Miss dizer. Avise se precisar de ajuda, Z. Aesh disse. Mexa os braços ou algo assim, e diremos a frase seguinte. Concordei e fiz sinal de positivo. Mas achei que não precisaria de ajuda. Nos últimos 6 anos, eu já havia assistido Em Busca do Cálice Sagrado exatamente 157 vezes. Sabia todas as frases de cor. Olhei para o castelo acima de mim, já sabendo o que me aguardava ali. Comecei a galopar de novo, segurando as rédeas invisíveis enquanto fingia seguir adiante. Mais uma vez, Pats começou a bater as metades do cocô, galopando atrás de mim. Quando chegamos à entrada do castelo, puxei as rédeas e fiz meu corcel parar. Grighty-eye. Minha pontuação aumentou 100 pontos, indo novamente a 0. Nesse momento, 2 soldados apareceram acima, inclinados na muralha do castelo. Quem está aí? Um deles gritou para nós. Sou eu, Arthur, filho de Uther Pendragon, do castelo de Camelot, eu disse. Rei dos Bretões. Que derrotou os saxões. Soberano de toda a Inglaterra. Minha pontuação aumentou mais 500 pontos e uma mensagem me informou que eu havia recebido um bônus por meu sotaque e minha inflexão. Relaxei e percebi que já estava me divertindo. Avá. O soldado respondeu. Sou eu mesmo, continuei. E este é meu leal escudeiro Pats. Cavalgamos grandes distâncias à procura de cavaleiros que se unam a mim e minha corte em Camelot. Devo falar com seu senhor e mestre. Mais 500 pontos. Consegui ouvir meus amigos rindo e aplaudindo. O quê? O outro soldado respondeu. A cavalo? Sim. Respondi. Mais 100 pontos. Você está usando cocô. O quê? Perguntei. Mais 100 pontos. Você tem 2 metades de cocô e as está batendo. E daí? Temos andado a cavalo desde que as neves do inverno cobriram esta terra, pelo reino de Mércia, todo. Mais 500 pontos. Onde conseguiram os cocos? E assim continuou. O personagem que eu estava interpretando mudava de uma cena a outra, mudando para quem tinha fala mais comprida. Por mais incrível que pareça, eu me enrosquei em apenas 6 ou 7 frases. Sempre que me esquecia, só precisava dar de ombros e erguer as mãos, o sinal de que eu precisava de ajuda, e Aesh, Arte 3 Miss e Choto me passavam a frase certa, com animação. No restante do tempo, eles ficavam em silêncio, apenas rindo de vez em quando. A parte realmente mais difícil foi não rir de mim mesmo, principalmente quando Arte 3 Miss começou a recitar perfeitamente as falas de Carol Cleveland na cena do Castelo Anthrax. Ri algumas vezes e recebi a punição com pontos por isso. Tirando esse detalhe, tudo foi muito simples. Reencenar o filme não foi apenas fácil. Foi muito divertido. Na metade do filme, logo depois de minha conversa com os Cavaleiros de Ni, abri uma janela de texto em meu display e digitei. Como estão os 6? 15 deles continuam jogando Tempesten. Ouvi Aesh responder.
Mas 3 deles ultrapassaram o placar de Alida e agora estão dentro da simulação do Graal. Uma breve pausa. E o líder, que acreditamos se tratar de Sorrento, está apenas 9 minutos atrás de você. E até agora, ele não errou nenhuma frase do diálogo, Choto disse. Exatamente, Arte 3 Miss disse. Respirei profundamente e voltei minha atenção para a cena seguinte, a lenda de Sir Lancelot. A ex continuou a me passar atualizações a respeito dos 6 sempre que eu pedia. Quando cheguei à cena final do filme, o ataque ao castelo francês, fiquei ansioso de novo, tentando adivinhar o que aconteceria depois. No primeiro portão, tive de reencenar um filme, Jogos de Guerra, e no segundo portão tinha um desafio de videogame, Black Tiger. Até aquele momento, o terceiro portão tinha os 2. Eu sabia que devia haver um terceiro estágio, mas não tinha ideia de como seria. Consegui a resposta alguns minutos depois. Assim que completei a cena final do Santo Graal, meu display ficou escuro, enquanto a música tola de órgão que encerra o filme tocou por alguns minutos. Quando ela parou, as seguintes palavras apareceram na tela. Parabéns! Você chegou ao fim. Jogador número 1. E então, quando o texto desapareceu, eu me vi dentro de uma enorme sala com revestimento de carvalho, parecida com um barracão, com um teto alto e abobadado e chão de madeira polida. A sala não tinha janelas, mas apenas 2 portas grandes em uma das 4 paredes vazias. Uma estação de imersão mais velha do Oasis ficava bem no centro da sala. Mais de 100 mesas de vidro cercavam a estação, em formato ovalado. Em cima de cada mesa havia um PC ou console de videogame clássico diferente, acompanhados por estantes que pareciam manter uma coleção completa de seus periféricos, controles, softwares e jogos. Tudo estava perfeitamente organizado, como uma exibição de museu. Olhando ao redor do círculo, de um sistema a outro, vi que os computadores pareciam estar organizados por ano de fabricação. Um PDP-1. Um Altair 8800. Um Insight 8080. Um Apple I, ao lado de um Apple II. Um Atari 2600. Um Commodore PET. Um Intellivision. Diversos modelos diferentes de TRS-80. Um Atari 401-800. Um ColecoVision. Um T99-4. Um Sinclair ZX80. Um Commodore 64. Diversos jogos de Nintendo e Sega. A linha toda de Macs e PCs, Playstations e Shoxes. Por fim, completando o círculo, um console de Oasis ligado à estação de imersão no centro da sala. Percebi que estava dentro de uma recriação do escritório de James Halliday, a sala em sua mansão onde ele havia passado a maior parte dos últimos 15 anos de sua vida. O local onde ele havia codificado seu último e maior jogo. Aquele que eu estava jogando nesse momento. Eu nunca tinha visto fotos da sala dele, mas seu layout e conteúdo tinham sido descritos em detalhes pelas pessoas contratadas para esvaziar o local depois de sua morte. Olhei para meu avatar e vi que não estava mais parecido com um dos cavaleiros do Monty Python. Havia voltado a ser Parzival. A princípio, fiz o óbvio e tentei sair. As portas não se abriram. Eu me virei e olhei de novo pela sala, analisando a grande fileira de monumentos a respeito da história da computação e dos videogames. Foi quando percebi que o centro com formato oval no qual eles tinham se organizado formava o contorno de um ovo. Na minha mente, recitei as palavras do primeiro enigma de Halliday, aquele do convite de Anorak. 3 chaves escondidas abrem 3 portões guardados e 3 boas qualidades deverão ser inerentes ao errante avaliado. Quem demonstrar ter os exigidos predicados chegará ao fim, onde o prêmio será alcançado. Eu havia chegado ao fim. Pronto. O easter egg de Halliday devia estar escondido em algum lugar daquela sala. Vocês estão vendo isso? Sasarai. Ninguém respondeu. Oi, Aesh. Arte 3 Miss? Choto. Vocês ainda estão aí? Nenhuma resposta de novo. Ou Oga havia cortado os links de voz ou Halliday e havia codificado aquele estágio final do portão de modo que não houvesse comunicação de fora. Eu tinha certeza de que era a segunda hipótese. Fiquei ali, em silêncio, por 1 minuto, sem saber o que fazer. Então, segui meu primeiro impulso e me aproximei do Atari 2600. Estava ligado a uma TV em cores Zenith 1977. Liguei a televisão, mas nada aconteceu. Então, liguei o Atari. Ainda nada. Não havia energia, apesar de a televisão e o Atari estarem plugados em tomadas no chão. Tentei mexer no Apple II sobre a mesa ao lado dele.
Também não ligou. Depois de alguns minutos tentando, descobri que o único computador que ligou foi o mais velho, o Insight 8080, o mesmo modelo do computador que Matthew Broderick possuía em jogos de guerra. Quando liguei, a tela estava quase vazia, exceto por uma única palavra. Login. Digitei Anorak e cliquei em Enter. Identificação não reconhecida. Conexão desfeita. Então, o computador se desligou e precisei ligá-lo de novo para tentar o login outra vez. Tenty Halliday. Nada. Em jogos de guerra, a senha da porta de acesso ao supercomputador VOR era Joshua. O professor Falken, o criador do VOR, havia usado o nome de seu filho na senha. A pessoa a quem mais amava no mundo. Digitei OG. Não deu. Ogden também não. Digitei Kira e cliquei em Enter. Identificação não reconhecida. Conexão desfeita. Tentei os primeiros nomes dos pais dele. Tentei Zafod, o nome de seu peixe de estimação. E então Tibérios, o nome de um furão que ele teve. Nada funcionou. Conferi a hora. Eu estava naquela sala havia mais de 10 minutos. Ou seja, Sorrento já devia ter me alcançado. Ele devia estar dentro de sua cópia naquela sala, provavelmente com uma equipe de pesquisadores de Alida e dando dicas, graças à sua estação de imersão hackeada. Eles provavelmente estavam trabalhando com uma lista de possibilidades, informando-as mais rapidamente do que Sorrento conseguia digitar. Eu estava sem tempo. Serias mandibulas. Frustrado. Não fazia ideia do que tentar. E então me lembrei de uma frase da biografia de Ogden Morro. O sexo oposto deixava de extremamente nervoso, e Kira foi a única garota com quem eu vi conversar de modo relaxado. Mas, mesmo assim, apenas com seu personagem, Anorak, durante nossas sessões de jogos. E ele só se referia a ela como Leucosia, o nome do personagem dela no D&D. Reiniciei o computador. Quando a tela de solicitação de login apareceu, digitei Leucosia. E então cliquei em Enter. Todos os sistemas da sala foram acionados. Os barulhos de drives de discos, bips de teste e outros sons de inicialização ecoaram no teto abobadado. Corri de volta ao Atari 2600 e procurei na enorme pilha de cartuchos de jogos organizados em ordem alfabética até conseguir encontrar o que eu procurava, Adventure. Eu o inseri no Atari, liguei o sistema e apertei o botão Iniciar para começar o jogo. Só precisei de alguns minutos para chegar à sala secreta. Peguei a espada e a usei para matar todos os 3 dragões. Então, encontrei a chave preta, abri os portões do Castelo Negro e entrei pelo labirinto. O ponto cinza estava escondido bem onde deveria estar. Eu o peguei e levei pelo reino pequeno de 8 bits, e o utilizei para passar pela barreira mágica e entrar na sala secreta. Mas diferentemente do jogo original do Atari, aquela sala secreta não tinha o nome de Warren Robinett, o programador original do Atari. Em vez disso, no centro da tela, havia um ovo branco grande com as bordas picheladas. Ovo. O ovo. Olhei para a tela da televisão, surpreso por um momento. Então, peguei o joystick do Atari e o empurrei para a direita, movendo meu pequeno avatar quadrado pela tela. A caixa de som da televisão emitiu um breve bip eletrônico quando soltei o ponto cinza e peguei o ovo. Ao fazer isso, vi um brilho forte de luz, e então meu avatar não estava mais segurando um joystick. Eu estava, naquele momento, segurando um grande ovo prateado. Vi o reflexo do meu avatar na superfície curva. Quando finalmente consegui parar de olhar para ele, ergui a cabeça e vi que as portas duplas do outro lado da sala tinham sido substituídas pela saída do portão, um portal com beiradas de cristal que levava para dentro do vestíbulo do Castelo Anorak. O castelo parecia ter sido totalmente restaurado, ainda que o servidor do Oasis só se reiniciaria horas depois. Olhei mais uma vez para o escritório de Alida e então, ainda segurando o ovo, atravessei a sala e passei pela saída. Assim que passei, eu me virei a tempo de ver o portão de cristal se transformar em uma grande porta de madeira na muralha do castelo. Abri a porta de madeira. Atrás dela, havia uma escada espiralada que levava ao topo da torre mais alta do Castelo Anorak. Ali, encontrei o escritório de Anorak. Havia estantes altas nas paredes da sala, repletas de pergaminhos e livros de feitiço antigos. Caminhei até a janela e observei a vista maravilhosa da paisagem que cercava o local. Não era mais um deserto. Os efeitos do cataclista já tinham se desfeito, e Xotonia parecia ter sido restaurada com o castelo. Olhei ao redor.
Logo abaixo da pintura familiar do dragão negro havia um pedestal decorado de cristal sobre o qual ficava um cálice dourado incrustado de pequenas joias. Seu diâmetro era do mesmo tamanho do ovo dourado que eu estava segurando. Coloquei o ovo dentro do cálice, que se encaixou perfeitamente. À distância, ouvi um monte de trompetes, e o ovo começou a brilhar. Você venceu, ouvi uma voz dizer. Eu me virei e vi que a Nora que estava em pé logo atrás de mim. Seu manto preto obsidiana parecia puxar a maior parte da luz do sol da sala. Parabéns, ele disse, estendendo a mão de dedos compridos. Hesitei, pensando se aquele não podia ser outro truque. Ou, talvez, um teste final. O jogo acabou, a Norak disse, como se lesse minha mente. Está na hora de você receber seu prêmio. Olhei para a mão dele. E hesitei antes de apertá-la. Raios azuis em cascata surgiram no espaço entre nós, e as faíscas finas nos envolveram, como se uma forte corrente de energia estivesse passando do avatar dele para o meu. Quando os raios desapareceram, vi que a Norak não estava mais usando o manto preto de mago. Na verdade, não mais se parecia com a Norak. Estava mais baixo, mais magro e menos bonito. Patricia James Halliday. Polido. De meia-idade. Usava calça jeans puída e uma camiseta. Despotada dos Space Invaders. Olhei para meu avatar e descobri que, naquele momento, estava usando os roupões de Anorak. Então, percebi que os ícones ao redor de meu display também tinham mudado. Minha pontuação estava totalmente no máximo e eu agora tinha uma relação de feitiços, poderes e itens mágicos que pareciam não terminar mais. O nível do meu avatar e os contadores tinham uma infinidade de símbolos diante deles. E eu tinha um saldo de crédito de 12 dígitos. Havia me tornado um multibilionário. Estou passando os cuidados do Oasis a você agora, Parzival, Halliday disse. Seu avatar é imortal e todo-poderoso. O que quiser, só precisa pedir. Legal, não é? Ele se inclinou e falou mais baixo. Faça-me um favor. Tente usar seus poderes apenas para o bem, ok? Ok. Eu disse, num sussurro. Halliday sorriu e fez um gesto a nosso redor. Este é seu castelo agora. Codifiquei esta sala de modo que apenas seu avatar possa entrar. Fiz isso para que só você tenha acesso a tudo isto. Ele caminhou até uma estante encostada na parede e puxou um dos volumes ali guardado. Ouvi um clique. Então, a estante escorregou para o lado, revelando uma placa quadrada de metal na parede. No centro da placa, havia um botão vermelho grande com uma única palavra: desligar. Eu chamo isto de grande botão vermelho, Halliday disse. Se você pressioná-lo, ele vai desligar o Oasis todo e lançará um vírus que deletará tudo que está armazenado nos servidores da GSS, incluindo os códigos-fonte do Oasis. Desligará o Oasis para sempre. Ele sorriu. Então, não pressione a menos que tenha certeza de que é o que pretende fazer, certo? Ele sorriu para mim de modo esquisito. Confio em seu julgamento. Halliday devolveu a estante ao lugar, escondendo o botão de novo. Então, ele me surpreendeu, me abraçando. Ouça, ele disse, adotando um tom confiante. Preciso dizer mais uma coisa a você antes de partir. Algo que aprendi tarde demais. Ele me levou até a janela e apontou para a paisagem que se estendia lá. Criei o Oasis porque nunca me senti à vontade em casa. Eu não sabia como me relacionar com as pessoas. Senti medo durante toda a minha vida. Até eu saber que estava terminando. Foi quando eu percebi que, por mais assustadora e dolorosa que a realidade possa ser, é também o único lugar onde se pode encontrar felicidade de verdade. Porque a realidade é real. Entendeu? Sim, respondi. Acho que sim. Ótimo, ele disse, piscando para mim. Não cometa o mesmo erro que cometi. Não se esconda aqui dentro para sempre. Ele sorriu e caminhou para longe de mim. Certo. Acho que já disse tudo. Está na hora de ir. Então, Halliday começou a desaparecer. Ele sorriu e acenou quando seu avatar lentamente desapareceu. Boa sorte, Parzival, ele disse. E obrigado. Obrigado por jogar meu jogo. E então desapareceu por completo. Vocês estão aí? Perguntei alguns minutos depois. Sim. Aesh disse com animação. Consegue nos ouvir? Sim, agora consigo. O que aconteceu? O sistema cortou nossa comunicação assim que você adentrou o escritório de Halliday, por isso não conseguimos mais nos falar.
Por sorte, você não precisou de nossa ajuda. Bom trabalho, cara, Shoto disse. Parabéns, Wade, Arte 3 Miss disse. Senti que ela estava sendo sincera. Obrigado, eu disse. Mas não teria conseguido sem vocês. Você tem razão, Arte 3 Miss disse. Não se esqueça de dizer isso quando conversar com a imprensa. Og disse que há centenas de repórteres vindo para cá neste momento. Olhei para a estante que escondia o grande botão vermelho. Vocês viram tudo o que a Liday disse para mim antes de desaparecer? Não, Arte 3 Miss respondeu. Vimos tudo até ele dizer para você tentar usar seus poderes apenas para o bem. E então seu Vidjefed foi interrompido. O que aconteceu depois disso? Nada demais. Eu conto depois. Cara, Aesh disse, você precisa ver o placar. Abri uma janela e olhei para o placar. A lista de pontuação havia desaparecido. Agora, a única coisa que aparecia no site de Alida era uma imagem do meu avatar, usando o manto de Anorak, segurando o ovo de prata, juntamente com as palavras Parzival vence. O que aconteceu com os 6? Perguntii. Com aqueles que ainda estavam dentro do portão? Não sabemos ao certo, Aesh disse. O Vidjefed deles desapareceu quando o placar mudou. Talvez os avatares deles tenham sido mortos, Shoto disse. Ou talvez eles tenham sido ejetados do portão, eu disse. Abri meu mapa de Shotonia e vi que agora conseguia me teletransportar para qualquer local do Oasis simplesmente selecionando meu destino no Atlas. Dei um zoom no Castelo Anorak e selecionei um local perto da entrada da frente. Num piscar de olhos, meu avatar foi para lá. Eu tinha razão. Quando passei pelo terceiro portão, os 18 avatares dos 6 que ainda estavam dentro foram ejetados do portão e deixados na frente do castelo. Estavam todos ali e pareciam confusos quando apareci diante deles, resplandecente com meus trajes novos. Todos eles olharam para mim em silêncio por alguns segundos, pegaram as armas e espadas, preparando-se para me atacar. Eram idênticos, por isso eu não tive como saber qual estava sendo controlado por Sorrento. Mas, naquele momento, eu não queria mais saber. Usando a interface de superusuário do meu avatar, fiz um gesto abrangente com a mão, escolhendo todos os avatares dos 6 em meu display. Os contornos deles começaram a brilhar num tom vermelho. Então, encostei no ícone de caveira que aparecia na barra de ferramentas do meu avatar. Os 18 avatares dos 6 caíram mortos no mesmo instante. Seus corpos desapareceram aos poucos, e cada um deles deixou uma pequena pilha de armas e dinheiro. Caramba! Ouvi Shoto dizer pelo Conlin. Como você fez isso? Você ouviu a Liday, Aesh disse. O avatar dele é imortal e todo-poderoso. Ué, completei. E ele não estava brincando. A Liday também disse que você pode pedir o que quiser, Aesh disse. O que vai pedir primeiro? Pensei naquilo por um momento e então toquei o novo ícone de ordem que agora ficava na extremidade do meu display e disse: quero que Aesh, Arte 3 Miss e Shoto ressuscitem. Uma janela de diálogo apareceu, pedindo que eu confirmasse a grafia de cada um dos nomes dos avatares e se eu queria restaurar todos os itens perdidos deles também. Toquei no ícone sim. Então, uma mensagem apareceu no centro do display: ressurreição completa. Avatars restaurados. Pessoal, eu disse. Acho que vocês podem acessar suas contas agora. Já vamos fazer isso. Aesh gritou. Alguns segundos depois, Shoto acessou sua conta e seu avatar se materializou diante de mim, no mesmo ponto onde tinha sido morto algumas horas antes. Ele se aproximou de mim, sorrindo de orelha a orelha. Arigato, Parzival-san, ele disse, fazendo uma reverência. Retribuí a reverência e então o abracei. Bem-vindo de volta, eu disse. Um instante depois, Aesh surgiu na entrada do castelo e correu para se aproximar de nós. Novinho em folha, ele disse, sorrindo ao olhar para seu avatar restaurado. Obrigado, Zet. De nada. Olhei para a entrada do castelo. Onde está a Arte 3 Miss? Ela deveria ter reaparecido a seu lado. Ela não se registrou ainda, Aesh disse. Disse que queria ir lá fora tomar um pouco de ar fresco. Você a viu? Como? Procurei pelas palavras certas. Como ela é? Os dois sorriram para mim, e então Aesh colocou a mão em meu ombro. Ela disse que esperaria por você lá fora. Quando você estiver pronto para vê-la. Assenti. Estava prestes a sair do sistema quando Aesh levantou a mão. Calma.
Antes de sair, você precisa ver uma coisa, ele disse, abrindo uma janela na minha frente. Isso está sendo transmitido em todos os boletins agora. A Polícia Federal levou Sorrento para ser interrogado. Eles invadiram a sede da IOI e o arrancaram de sua cadeira áptica. Um vídeo começou a rolar. Uma gravação feita com uma câmera comum mostrava uma equipe de agentes federais atravessando a recepção da sede da IOI. Ele ainda usava um macacão áptico e estava sendo acompanhado por um homem de cabelos grisalhos, de terno, que eu acreditava ser seu advogado. Sorrento parecia irritado, como se aquilo fosse apenas uma pequena inconveniência. Na legenda na parte inferior da janela estava escrito: Sorrento, principal executivo da IOI, acusado de assassinato. Os boletins têm mostrado o vídeo de sua conversa com Sorrento o dia todo, a ex disse, pausando o vídeo. Principalmente a parte na qual ele ameaça matar você e explode o trailer de sua tia. A ex tocou em play e o vídeo continuou. Os agentes federais continuaram a levar Sorrento pelo lobby, que estava repleto de repórteres, todos empurrando uns aos outros e gritando perguntas. O repórter que estava gravando o vídeo que assistíamos se lançou para frente e colocou a câmera na frente do rosto de Sorrento. O senhor deu a ordem para matar Wade Watts pessoalmente? O repórter gritou. Como se sente ao saber que acabou de perder o concurso? Sorrento sorriu, mas não respondeu. Então, seus advogados entraram na frente da câmera e se voltaram para os jornalistas. As acusações feitas contra meu cliente são absurdas, um deles disse. O vídeo que está sendo veiculado é, claramente, falso. Não temos outros comentários a fazer no momento. Sorrento has sent you. Ele continuou a sorrir quando os policiais federais o levaram do prédio. O idiota provavelmente não vai ser punido, eu disse. A IOI pode contratar os melhores advogados do mundo. Sim, podem, a ex disse. E sorriu seu sorriso característico. Mas agora nós também podemos. Quando saí da estação de imersão, Og estava em pé, esperando por mim. Muito bem, Wade. Ele disse, me abraçando. Muito bem. Obrigado, Og. Eu ainda estava surpreso e tonto. Diversos executivos da GSS chegaram enquanto você estava logado, Og disse. Juntamente com todos os advogados de Jim. Estão todos esperando no andar de cima. Como você pode imaginar, estão bastante ansiosos para falar com você. Tenho que falar com eles agora? Não, claro que não. Ele riu. Eles trabalham para você agora, está lembrado? Faça os idiotas esperarem o quanto quiser. Ele se inclinou para a frente. Meu advogado também está aqui. Ele é um cara bacana. Uma fera. Vai cuidar para que ninguém se aproveite de sua situação, tudo bem? Obrigado, Og, eu disse. Devo muito a você. Que bobagem. Ele disse. Eu deveria estar agradecendo. Não me divirto tanto assim há décadas. Você foi muito bem, garoto. Olhei ao redor com incerteza. A ex e Choto ainda estavam dentro de suas estações de imersão, participando de uma coletiva de imprensa online. Mas a estação de arte 3000 estava vazia. Eu me virei para Og. O senhor sabe para que lado a arte 3000 foi? Og sorriu para mim e então apontou. Ela subiu a escada e passou pela primeira porta. Ele disse. Disse que esperaria por você no centro do meu labirinto de cercas vivas. Ele sorriu. É um labirinto simples. Você não terá muita dificuldade em encontrar arte 3000. Saí e semicerrei os olhos para que se acostumassem à luz. O ar estava quente e o sol já estava a pino. Não se via uma única nuvem no céu. Lindo dia. O labirinto de cercas vivas cobria uma área extensa de terra atrás da mansão. A entrada era feita para parecer a fachada de um castelo, no qual se entrava pelos portões abertos. As paredes grossas da cerca-viva tinham 3 metros de altura, tornando impossível espiar por cima delas, mesmo que você ficasse em pé em cima de um dos bancos espalhados pelo labirinto. Entrei no labirinto e andei em círculos por alguns minutos, confuso. Por fim, percebi que o layout do labirinto era idêntico ao labirinto no Adventure. Depois disso, só precisei de alguns minutos para encontrar o caminho para a grande área aberta no centro do labirinto. Havia uma grande fonte ali, com uma escultura cheia de detalhes dos 3 dragões em forma de pato do Adventure. Os dragões espirravam água em vez de cuspirem fogo. E então eu a vi. Ela estava sentada em um banco de pedra, olhando para a fonte, de costas para mim, com a cabeça inclinada.
os cabelos compridos e pretos espalhados sobre o ombro direito. Consegui ver que ela mantinha as mãos encolhidas no colo. Fiquei com receio de me aproximar mais. Por fim, tive coragem de dizer: "Olá." Ela levantou a cabeça ao ouvir minha voz, mas não se virou. "Olá", foi a resposta. E era a voz dela. A voz de Artemis. A voz que eu havia passado tantas horas ouvindo. E isso me deu coragem para dar um passo à frente. Dei a volta na fonte e parei quando estava bem de frente para ela. Ao ouvir minha aproximação, olhou para o outro lado, desviando o olhar e mantendo-me fora de seu campo de visão. Mas eu consegui vê-la. Era exatamente como eu a havia visto na foto. Tinha o mesmo corpo rubenesco, a mesma pele pálida e coberta por algumas sardas, os mesmos olhos castanhos e cabelos pretos, o mesmo belo rosto redondo, com a mesma marca de nascença avermelhada. Mas, diferentemente da foto, não estava tentando esconder a marca com uma mecha. Os cabelos estavam penteados para trás, de modo que pude ver. Esperei em silêncio. Mas ela não olhou para mim. "Você é igualzinha ao que sempre imaginei que fosse", eu disse. "Linda." "É mesmo?" ela disse com delicadeza. Devagar, ela se virou para mim, analisando minha aparência pouco a pouco, começando pelos pés e subindo gradualmente até o meu rosto. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu para mim com nervosismo. "Puxa, olha só. Você também é igualzinho ao que sempre imaginei que fosse, feio de doer." Nós dois rimos e a maior parte da tensão se desfez. Olhamos nos olhos um do outro por muito tempo. Percebi que também era a primeira vez. Não nos apresentamos oficialmente. Ela disse: "Sou Samantha." "Oi, Samantha. Eu sou o Wade." "Muito bom conhecê-lo pessoalmente, Wade." Ela deu um tapinha no banco a seu lado e eu me sentei. Depois de um longo silêncio, ela disse: "E agora, o que acontece?" Sorri. "Vamos usar toda a grana que acabamos de ganhar para alimentar todo mundo do planeta. Tornaremos o mundo um lugar melhor, certo?" Ela riu. "Você não quer construir uma enorme nave interestelar e encher de videogames, comida engordativa e sofás confortáveis e sumir daqui?" "Estou a fim disso também", respondi. "Se puder passar o resto de minha vida com você." Ela sorriu com timidez. "Teremos de analisar isso. Acabamos de nos conhecer, você sabe. E estou apaixonado por você." Seu lábio inferior começou a tremer. "Tem certeza?" "Sim, tenho." "Porque é verdade." Ela sorriu para mim, mas também vi que ela estava chorando. "Sinto muito por ter terminado nosso relacionamento. Por ter desaparecido de sua vida. É que..." "Tudo bem. Compreendo por que você fez aquilo", eu disse. Ela se mostrou aliviada. "Comprehend." Assenti. "Você fez o mais certo." "Você acha? Vencemos, não vencemos?" Ela sorriu para mim e eu retribuí. "Olha", eu disse, "podemos fazer as coisas da maneira mais lenta, como você quiser. Eu sou um cara bacana. Você vai ver. Eu juro." Ela riu e secou as lágrimas, mas não disse nada. "Já falei que sou extremamente rico?" Eu disse. "Bom, você também é, então acho que isso não serve como propaganda." "Você não precisa de propaganda nenhuma comigo, Wade", ela disse. "Você é meu melhor amigo. A pessoa de que mais gosto." Fazendo certo esforço, ela olhou nos meus olhos. "Senti muito sua falta, sabia?" Meu coração parecia estar em chamas. Precisei de um tempo para criar coragem, mas consegui segurar a mão dela. Ficamos sentados ali por um tempo, de mãos dadas, aproveitando a estranha sensação de tocarmos um ao outro. Depois de um tempo, ela se inclinou e me beijou. Foi como as canções e os poemas de amor diziam que seria. Foi maravilhoso. Como ser atingido por um raio. Pensei que, pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia a menor vontade de acessar o Oasis de